Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos da obra Triunfo Pessoal. Já para variar aqui com o chat pegando fogo, o pessoal já está formando bons vínculos de amizade aí. Algumas pessoas já estão até se encontrando presencialmente para conversar. Eu acho isso muito positivo. Pelo menos aqui na região de São Paulo, espero que um dia possamos marcar algo para nos encontrarmos mesmo. A Carolina, como sempre, esperta aqui. Eu ia explicar sobre isso, mas a Carolina já respondeu. Boa noite a você que está aí acompanhando pela Rádio Amigo Espírita. Muito obrigado pela companhia. É um prazer tê-los aqui conosco nos comentários que vocês deixam, tanto na página da rede quanto no meu Facebook. Muito obrigado pela ajuda, por acompanhar-nos nessa caminhada. A também vocês que baixam os áudios no SoundCloud, muito obrigado. Vocês que compartilham com as pessoas, que estudam em grupos, que acompanham aí pelo YouTube. Talvez não tenham ligação com a religião, mas o importante é isso. Alguns pontos são feitas associações com a religião, mas de forma geral, o objetivo do trabalho é promover um pensamento de orientação psicológica, uma reflexão, ok? E para os companheiros de caminhada presencial aqui, vamos lá. Paulista de Socorro, em Pernambuco, o Dom Jorge de Guapimirim, no Rio de Janeiro, Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná, a Roberta de Fortaleza, no Ceará, Marley de Curitiba, a Luciene de São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas, o Cássio de São Paulo, capital, Felipe de Ponta da Fruta, Espírito Santo, primeira vez que eu vejo seu nome aqui, o Elson de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, sempre aqui também, o Regis de Santa Rosa de Viterbo, em São Paulo, também primeira vez que eu falo o seu nome. A Deise do Rio de Janeiro. O Ronildo de Vitória da Conquista, na Bahia. A Cristina de São Mateus, no Espírito Santo. A Rosiane de São Paulo, capital. O Roberto do Japão também, sempre nos acompanhando antes de ir trabalhar. A Lari de Araçatuba. A Maria Margarida de Aveiro, em Portugal. O Ângelo de Divinópolis, Minas Gerais, a Cláudia do Rio de Janeiro, capital, o Dioclésio de São João del Rei, Minas Gerais, a Lourdes de Santos, litoral paulista. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela companhia. A Alina de Grenoble também chegou aqui, ok? Vocês que chegaram depois, essa estrelinha no nome, realmente, como a Carolina falou, é para ficar mais fácil de observar o nome de vocês, para eu não ter que anotar manualmente, às vezes esquecer. E a Sandra de Santa Adélia. Este é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. O estudo é realizado pela Rede Amigo Espírita. E eu sou Vitor Antenori Rossi, psicólogo, falo aqui de São Paulo. Hoje estamos no encontro de número 16, capítulo 2.1, Inteligência, parte 2. Semana passada, então, demos uma pincelada aí no que era inteligência, e hoje já vamos seguir direto aí em Joana. Tá, muito tranquilo, deixa eu só reforçar um convite aí, tá, que a Carolina, que é uma das estudiosas aqui deste grupo, por conta própria, criou um grupo de estudo, tá, paralelo, para troca de material de apoio. Eu justamente não estou nesse grupo para não influenciar mais ainda com o meu ponto de vista, e este grupo está no Facebook, tá? Tanto para o Triunfo Pessoal quanto para o Autodescobrimento, mas também tem o lado de confraternizar, de trocar experiências aí, e o mais importante é que o grupo não funcione como esses grupos de WhatsApp, de Facebook, com um monte de mensagens banais ou fofocas. É realmente para troca concisa de material e experiências que possam ajudar no estudo, ok? Leandra de Lençóis Paulista também chegou agora. Vamos lá direto para o texto, então. Numerosas discussões têm sido travadas desde os primórdios do pensamento, em valiosas tentativas para se compreender a inteligência e os equipamentos que a formulam na área do eu consciente. Então aqui nós temos, como tudo que envolve o lado científico, e principalmente o que envolve o lado científico das ciências humanas, tem discordância.
tá? Algumas pessoas consideram que em algum ponto a psicologia atua na biológica, né? Quando nós observamos a influência do psicológico no corpo físico e tal, mas de forma geral a psicologia é uma ciência muito mais humana do que biológica, tá? Então nessa área que é uma área abstrata, portanto você não tem condições de enxergar com clareza, diferente das exatas, não que nas exatas não tenha conflito, longe disso, mas tem as discussões do que é, do que não é, e existe uma linha de raciocínio que tudo que se desenvolve como teoria é colocado como tese. E toda tese automaticamente gera uma antítese, tá? Que é, como o nome já diz, é anti a tese. Então ela é contrária à tese. Você lança alguma coisa que é uma tese, vem alguém e fala que você está completamente errado. Isso é a antítese. E aí vem alguém, pega os pontos de vista de um, pega os pontos de vista do outro e forma uma síntese. E aí ele tem uma nova tese. Dessa síntese surgirá uma antítese. E aí fica infinitamente nesse ciclo do conhecimento. Portanto, nada é desnecessário. Mesmo os indivíduos que descobriram os absurdos, eles já cortaram o caminho para que o absurdo aparecesse e os outros pudessem surgir depois daquilo, tá? Nenhuma teoria deve ser descartada como ridícula, porque ela foi necessária para aquele momento, promovendo a reflexão. Então nós temos aí desde os primórdios do pensamento, em valiosas tentativas para se compreender a inteligência e os equipamentos que a formulam na área do eu consciente. Então, o que eu posso fazer disso aí? Ter conhecimento do que é a consciência. São dois estudos distintos, o autodescobrimento e o triunfo pessoal. Algumas pessoas fazem os dois, e vão perceber que alguns capítulos têm o mesmo nome, tá? Vão se repetir, não o material, né? Mas a essência do estudo vai ser o mesmo em alguns casos, mas quem acompanha os dois tem esse benefício de lá nós estamos estudando a consciência, o que ajuda muito também nessa compreensão aqui. É o eu consciente que nos interessa neste momento. Como a inteligência funciona? Como é que eu posso fazer uso da inteligência? Eu tenho feito uso da minha inteligência? Eu tenho abusado dela? Ou eu tenho usado ela abaixo do seu real potencial? Como é que eu faço para descobrir isso? Até o final do estudo isso vai ficar um pouco mais claro. Sempre lembrando que o objetivo do estudo não é fornecer respostas, né? Mas instigar novas dúvidas. Também, só deixar aqui também um abraço para Maria. Aí eu acredito que é o ex, né? De Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, primeira vez ao vivo. Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda aí. Nos alcançou também. Mauralice de Goiânia e a Edna de Suzano. Seguindo então no texto, teses e conceitos espirituais vazados em reflexões filosóficas e religiosas de diversos matizes, situam-na no cerne do ser profundo, eterno, no espírito, enquanto outros estudiosos propõem que a mesma deflui da complexa máquina cerebral que a elaboraria em termos reducionistas. Portanto, Joana e Divaldo estão colocando os principais pontos de divergência, tá? Os dois extremos. Uma linha de pensadores que acredita que a inteligência vem do espírito, da essência, profundamente, e a outra linha que acredita que ele vem do órgão, do cérebro, tá? Os organicistas. E que essa teoria reducionista, não tem que ficar pensando em coisas expansivas de universo, de cosmos, nada. A inteligência vem do cérebro, portanto, o cérebro se desligando, não há inteligência. E aí entra um ponto complicado. Quer dizer, então, que aqueles indivíduos com alguma deficiência cerebral não são inteligentes? E aí nós tínhamos essas pessoas sendo chamadas de idiotas, de bobos, de retardados, de débeis mentais, porque não tinham inteligência, né? Dava a entender que essas pessoas não tinham inteligência. Então elas eram ridicularizadas, ainda o são, em muitos aspectos, né? Não tem muito programa de inclusão para elas ainda. E quando se fala de inclusão, é uma inclusão separatista. Ah, não, a escola tem uma sala para esse tipo de alunos, mas é uma sala para esse tipo de alunos, né? Eles não podem muito conviver com os outros que são ditos normais, mas já é um avanço perto do que existia antigamente. Quem teve filho com algum retardo mental, considerado um retardo mental científico, ou com alguma
debilidade mental, principalmente anterior aos anos 90, sofreu muito com isso, tá? As pessoas olham diferente, então quer dizer, parece que ali não tem nada. Então por que você está criando esse indivíduo? Por que você está instruindo ele em certas coisas? Porque quem é mãe do indivíduo assim, conversa com ele, dá carinho, faz carinho, promove desabafos, né? Vai, mesmo que talvez ele não tenha muita condição de responder. Se for realmente o cérebro, então isso tudo é um conteúdo desperdiçado, porque o indivíduo não tem inteligência para fazer associações. Se vier do espírito, então este conteúdo não é desperdiçado. O cérebro pode não estar registrando e não conseguindo oferecer a esse espírito recursos para responder ao estímulo, mas no seu inconsciente isso está ficando registrado. Quando ele desencarna desse corpo físico que tem o cérebro prejudicado, e lá na frente, quando ele vier a ter um corpo físico com o cérebro restaurado, este conteúdo não terá sido perdido e ele poderá acessar pelos insights, pelas intuições, pelos sonhos e vai cortar um belo caminho para ele. Ok? Então, estes são os dois extremos. Sempre lembrando, quando nós falamos de dois extremos, são dois extremos, tá? Mas seriam os extremos entre cores, por exemplo. Aqui nós temos o branco e aqui nós temos o preto. Entre estas duas cores, tem todas as cores que existem no mundo. Então, aqueles que acreditam que tem aqueles que acreditam que é do espírito e do cérebro, tem aqueles que acreditam que os dois são separados, em algum ponto se unificam. Todo tipo de crença existe no universo para todas as coisas, tá? Aqui, Joana e Divaldo só estão colocando os dois extremos. Seguindo. Dúvida nenhuma, porém, existe de que a inteligência se exterioriza através das redes neurais, que, estimuladas pelas ondas do pensamento que procedem do self, se encarregam de exteriorizar a sua potencialidade. Essa é a opinião de Joana, tá? Ela coloca dúvida nenhuma, porém existe. Mas, de qualquer forma, por isso que se chama um estudo, né? Isso é para ela. Ela tem uma certeza disso. Ela tem um conhecimento que a gabarita a falar que é isso, né? Mas nós temos que ficar sempre atentos a analisar tudo aquilo que nos é trazido. O que eles estão trazendo aqui? A inteligência se exterioriza através das redes neurais, ou seja, nós observamos a inteligência de um indivíduo pela atuação proposta pelo cérebro dele. Só que o cérebro dele é estimulado por ondas de pensamento, que são cargas psíquicas, que procedem do self, que, como nós já vimos, é a essência, é aquilo que nós temos como o principal ponto da nossa criação, que ultrapassa o corpo físico. Então, do nosso self, né, isso que nós já estudamos, começa uma ideia, essa ideia vira um pensamento, esse pensamento vira uma vontade, essa vontade vira um comando que é dado ao cérebro que exterioriza ela, tá? Então, quando o indivíduo é extremamente inteligente, nossa, o cara fez uma palestra maravilhosa, então o cara resolveu a situação de uma forma brilhante, o cara fez conexões que ninguém consegue fazer, isso parte do self dele, não é o cérebro dele. Por isso, insisto em dizer, não adianta ficar estudando cérebro de gênios, porque a única coisa que eles vão encontrar lá são cérebros. Pode ter uma alteração no tamanho, isso ou aquilo, mas a capacidade de exteriorizar a inteligência é realizada pelo cérebro, mas ele não contém a inteligência. Segundo Joana, a inteligência está no self, tá? O cérebro faz apenas o papel de exteriorizá-la. A Cláudia coloca uma pergunta aqui. Isso justificaria também as crianças de 2, 3 anos que não querem comer carne? São resquícios de ensinos anteriores? Eu, Vitor, não tenho dúvida disso. Eu, Vitor, né? Quando eu não tenho dúvida, eu penso, bom, eu não consigo ver uma outra teoria que explique isso com clareza, não só a questão da carne, né? Tem criança que já fala para o pai que ele não pode fumar porque vai morrer, tem criança que já estimula o pai a fazer atividade física, tem criança fazendo umas coisas bem interessantes aí, né?
desenvolvendo coisas na área artística. Esses dias eu estava vendo uma menina autista que já é pintora, né? Ela pinta, ela não faz uns rabiscos, ela pinta, ela dá aquela parada para pensar sobre o que ela está fazendo, ela escolhe as cores, e ela tem 4 anos de idade. Então, será que ela tem um cérebro super potente ou ela tem um espírito super conhecedor? Tá? Não estou dizendo que ela é ótima moralmente, que ela vai ser fantástica para a humanidade, mas ela tem uma inteligência acima da média no que se refere à arte da pintura. E seguindo aqui mais uma. Essas perguntas que os senhores estão fazendo aqui, senhor Dioclésio e dona Carolina, que estão sempre nos estudos, elas estão nos estudos anteriores, hein? Ó, Dioclésio, o cérebro seria uma espécie de catalisador do espírito? Segundo Joana de Ângeles, sim. A função do cérebro, então, seria transmitir as informações que o self traz naquele material sobre o self, acredito que nós falamos sobre isso, e também a Carolina. O self estaria no espírito? Porque o livro dos espíritos fala que a inteligência é do espírito, não é? Sim. E essa é a visão de Joana de Ângeles também, tá? Essas conexões que vocês estão fazendo estão corretas. É a memória de vocês do estudo, mas vocês não se lembram. Então, é nesse sentido. O espírito tem a potência, o espírito tem a inteligência, o espírito tem o conhecimento, só que nós precisamos do cérebro para nos comunicar com outros seres humanos e para que o nosso corpo físico responda a ele. O cérebro seria, então, o responsável por movimentar este corpo físico. Mas nós conseguimos fazer esse movimento sem o corpo físico, porque é o self que movimenta o espírito. Tá? Em espírito, nós não precisamos do cérebro, nós precisamos do self. Senão, todo mundo que desencarnasse ficaria em estado vegetativo. Se não fica, também não pode ter o cérebro, porque o corpo foi enterrado. Então, o que é que movimenta? É isso que nos faz acreditar que não pode haver a potência no cérebro, mas sim no espírito. E as experiências post-mortem de psicografias e de livros, eles pediram desculpa aqui. Não é para pedir desculpa, não, tô brincando. As experiências que nós temos é que o espírito no desencarne fica até com mais conhecimento e mais capacidade intelectiva e intelectual do que quando encarnado. Portanto, não há perda, mas sim ganho. Em outras palavras, o cérebro é até limitado na capacidade de potencializar os recursos se comparado ao self sem empecilhos materiais. Continuando então no texto. Por longos anos, e particularmente durante o século XX, acreditava-se na existência de apenas uma inteligência, que seria a denominada intelectual, encarregada da análise das coisas, dos cálculos, do conhecimento generalizado e que, mediante testes bem elaborados, podia ser medida. A Tereza pergunta do acúmulo de experiências. O que é importante ter em mente aqui? A inteligência não é conhecimento, a inteligência não é sabedoria. Tá? A inteligência é a capacidade que eu tenho de concatenar essas ideias e transformar isso em sabedoria. Mas a inteligência por si só não implica conhecimento, porque eu posso ter uma pessoa que tem inteligência, mas não tem conhecimento, que seria o pseudo-intelectual, que seria o sofista, que seria o falacioso, que seriam esses indivíduos que não conseguem saber. Tá? Então, a inteligência não está associada com evolução moral, não está associada com evolução intelectual. Tem que separar isso. Tá? O indivíduo intelectualizado, ele não necessariamente tem inteligência também. Porque eu posso conseguir me intelectualizar lendo vários livros, lendo 2, 3 vezes, eu acabo aprendendo, e tem indivíduos que sem ler livro conseguem desenvolver um conhecimento parecido, né? Os autodidatas, o cara fica lá 1 ano para aprender a tocar uma música no violão, o cara consegue sem aula nenhuma, tá? Então, nós temos que ter essa visão. O pensamento vem do espírito, como diz Carolina. Estou tomando bronca aqui no chat.
Mas tá bom, é isso aí mesmo. O importante é questionar. Então, essa inteligência, como eu coloquei no estudo anterior, que era a inteligência emocional, o QI, tá? Aquele QI que nós estudamos aqui. Que o indivíduo considerado inteligente era aquele que tinha domínio da área das exatas, do cálculo, né, da álgebra, da trigonometria, qualquer área que envolvesse conhecimento intelectual. Por isso, nós tínhamos também, nessas áreas que implicam habilidade em lidar com a burocracia, os maiores valores da sociedade. Até o começo dos anos 90, as principais profissões, aquelas profissões que a mãe queria que o filho se tornasse, era engenharia, medicina e direito. Justamente porque são 3 profissões que só pessoas inteligentes conseguiam se destacar. Lembrando que naquela época não tinha um monte de faculdade por aí. O cara tinha que entrar numa faculdade boa e tinha que dar conta de se formar nela. Tá? O indivíduo ia fazer engenharia no Mackenzie, o indivíduo ia fazer direito ali na USP. Hoje você tem faculdade em um monte de cidade, não tem nem que fazer TCC, TCE, um monte de nota baixa, aluno pagando para fazer monografia, mas naquela época não. Então você conseguir fazer aquelas associações das leis, estudar todos os códigos, conseguir ligar um ao outro, montar as peças, era muito difícil. Tanto que você vê a taxa de pessoas que conseguem passar no exame da OAB. Quer dizer, tem a formação, é teoricamente um bacharel em direito, mas não consegue se tornar advogado porque falta alguma coisa. Estudam 2, 3, 4, 5 anos e não entram no concurso, e outros passam de primeira. Então a engenharia, mesma coisa, era uma área de puro cálculo, então o indivíduo tinha que dar conta de dominar aquilo, e a medicina também. Né? É uma área que o indivíduo tinha que conhecer todos os ossos do corpo, todos os músculos. Hoje já está indo por um outro campo. Não é essa inteligência que se preza tanto. Então, nós já temos vários engenheiros desempregados, indivíduos que se formaram em direito desempregados, e outros que nunca fizeram faculdade, mas desenvolveram um aplicativo de celular, estão aí ficando milionários e sendo considerados celebridades. O Dioclésio falou que trabalha na faculdade e sabe bem como é, e nós estamos vendo isso em todos os locais. De forma alguma, depreciando as pessoas, a oportunidade está aí, mas acontece que depois o mercado de trabalho engole e o indivíduo fica com um pesado complexo de baixa autoestima e de inferioridade. Eu tenho diploma, mas eu não dou conta, quer dizer, eu devo ser muito ruim, e na verdade não é, né? As faculdades vendem uma imagem errada de que basta se formar para ter o emprego, e hoje não é assim, tá? Ok, então, seguindo. Foram os psicólogos Binet, que nós vimos na aula, no estudo passado, e Simon, que estabeleceram as escalas para análise do nível de inteligência dos indivíduos. Então, aquela escala que o Binet criou para desenvolver o QI, para identificar o QI dos indivíduos, foi criada em parceria com este Simon, tá? No estudo passado o nome dele não apareceu, já tinha outros 3 nomes para trazer, por isso eu preferi não atropelar as coisas. Mas vamos lá. Theodore Simon nasceu no século XIX, desencarnou no século XX, foi um psiquiatra e psicólogo francês que trabalhava com crianças anormais, tá? Eu coloquei entre aspas, e que em 1905 criou o primeiro teste de inteligência em parceria com Alfred Binet, que é o que nós vimos no estudo número 15, tá? O Simon, ele era um admirador de Binet. Ele já estudava Binet, ele admirava os trabalhos que o Binet estava fazendo como psicólogo, depois ele se formou em medicina, foi trabalhar com essas crianças anormais, ditas anormais na época, por quê? Porque elas não davam conta de acompanhar o desenvolvimento das outras crianças, e ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Tá? Isso foi no começo do século XX, 1900 e fim do século XIX, 1800 e muito para 1900 e pouco. Tá? Então, era muito difícil compreender o que eram essas crianças. Hoje, nós já temos uma limitação em trabalhar com autistas, em trabalhar com síndrome de Down, né? Tem instituições especializadas nisso, mas ainda é difícil a integração desses indivíduos na sociedade. Né? Agora que estão mostrando estudos aí de que o síndrome de Down dá conta, sim, em alguns casos, de morar sozinho, de ter um emprego, que é um avanço, tá? Naturalmente um avanço em todas as áreas. Então ele trabalhava com as crianças consideradas anormais, porque estavam fora da normalidade.
demoravam mais para aprender. E aí o próprio Binet viu que ele estava fazendo esse estudo, que também compactuava com o que ele estava estudando, e resolveu se unir a ele, e os dois ficaram trabalhando juntos. Como o Binet era mais velho, desencarnou mais cedo, mas em 1905 eles criaram esse teste, o primeiro teste de detecção, de identificação, de mensuração do quociente intelectual do indivíduo. Depois houve algumas reformulações que se fariam necessárias, mas Simon não quis mexer em respeito a Binet, ele preferiu não mexer muito na estrutura. O que chateava Binet, na época, era que algumas pessoas estavam fazendo uso do teste de forma errônea, para diferenciar as pessoas. E o objetivo dele, na verdade, era criar uma hierarquia para que nós soubéssemos como nos comunicar, como nos identificar com cada indivíduo. Mas aí o homem da época, né, os intelectuais da época começaram a pegar aquilo como se fosse um status. Você tem um QI baixo, você é pior que eu tenho um QI alto, eu sou melhor. E aí os indivíduos com QI alto começaram a ganhar maior espaço na sociedade, e os que tinham QI baixo começaram a ser rejeitados, tinham menos oportunidades, o que não era a intenção dos criadores do teste quando isso aconteceu. Tá? Então vamos lá. Esse quociente intelectual predominou no comportamento cultural da sociedade até o momento quando foi detectada outra forma, outra expressão de inteligência, que se tornou conhecida como emocional, aquela que faculta a percepção e compreensão dos sentimentos próprios, bem como das demais pessoas. Tá? Então aqui entra naquilo que foi falado no estudo passado. Deixa eu ler aqui uma pergunta. A inteligência se desenvolve? Tereza perguntou. Tereza Lopes. Então, as dificuldades no desenvolvimento da inteligência não solucionam só por vivências e encarnações. Perdoe por ainda estar confuso. Não, eu não posso te perdoar porque não é uma falha, né? Faz sentido, tá? A inteligência se desenvolve, mas ela não está associada à moral. A sabedoria, em algum nível, está associada à moral, tá? Porque a sabedoria implica a habilidade de saber quando, como se comunicar, como falar. A inteligência não. O indivíduo pode ser um poço de imoralidade e ser extremamente inteligente. Adolf Hitler era extremamente inteligente. Mussolini era extremamente inteligente, mas eles não tinham moral, espiritualmente falando. Eles conseguiam agrupar pessoas, conseguiam estruturar, conseguiram aplicar as suas formas de governo, mas não tinham inteligência, quer dizer, não tinham moral. Quando você pega a parte da intelectualidade, você tem vários indivíduos que fazem o bem, mas que não têm inteligência, não tem essa inteligência. A senhora que vive na pobreza porque não consegue fazer conexões positivas, ela só consegue fazer o operacional dela lá, ela só consegue fazer as atividades diárias para ganhar o dinheiro suficiente para sobreviver, mas cria o filho dela, cria o filho da irmã dela que abandonou, cria o neto que a filha não quis, e dá conta de educar todas essas crianças, talvez não educar numa escola particular, eu falo, mas educar de dar valores. Quer dizer, essa pessoa não tem inteligência aos olhos da sociedade, o QI alto, mas ela é uma pessoa com valores morais, tá? Então eu desenvolvo a inteligência pelas vivências. Quanto mais eu vivo e mais eu reflito sobre as coisas, mais inteligente eu fico. Mas não significa que eu seja uma boa pessoa. Tá? Então, aqui o que eles estão trazendo? Que em dado momento começaram a perceber que existia uma outra inteligência, que não apenas essa detectada pelo quociente intelectual. Agora nós vamos ver qual inteligência é essa, tá? Continuando. Graças a essa conquista e entendimento dos valores, o ser humano mais se enriqueceu, mediante o desenvolvimento do seu QE, o quociente emocional, desenvolvendo recursos e aptidões adormecidos que lhe dão amplitude para o relacionamento humano e social.
bem como para o equilíbrio das emoções e do êxito nos empreendimentos encetados. O Cássio pergunta, este teste de QI é aplicado a partir de que idade? No estudo passado isso também foi trazido, principalmente na infância, depois como adolescente e adulto não tinha muito funcionamento aplicar esse teste, mas qualquer idade. Começava com tarefas simples que qualquer criança de qualquer idade daria conta de realizar, claro que não estamos falando de um recém-nascido, e ia aumentando o grau da dificuldade até que ela não conseguisse mais realizar. Tá? Então, cada atividade era considerada para uma idade. Se ela desse conta de fazer até a idade de 3 anos, então a idade mental dela seria uma idade de 3 anos. Aí fazia as divisões necessárias, a idade cronológica pela idade mental, para se chegar no quociente intelectual. Tá? No estudo anterior isso está bem explicado. O Adrius pergunta do transplante de cérebro. Olha, Adrius, para mim, você perguntou a minha opinião. Tudo isso é parte do que já está esperado, tá? Se você assistiu Pinga Fogo, do Chico Xavier, você vai ver que ele já falava até dos órgãos plásticos, tá? Que seriam substitutos desse transplante, que a medicina ia evoluir para isso, ia conseguir criar órgãos que fossem de plástico para aumentar o tempo de vida das pessoas. Então, isso tudo é muito positivo, porque tem que trocar e tal, mas o cérebro é uma ferramenta que não contém a inteligência de um indivíduo, ele a interpreta. Como isso vai se dar, eu não sei, mas não é porque eu passei o meu cérebro para você que você vai ter os meus pensamentos, você vai ter as minhas vontades, você vai ter a minha sabedoria. Existem sim alguns pontos que ficam registrados organicamente no cérebro como memórias, como experiências, mas tem o espírito por trás disso, né? Não é o cérebro que determina, o cérebro responde ao espírito. O Roberto diz que está lendo um livro que se chama Inteligência Emocional. É aquele livro, me falha o nome do autor agora, é um norte-americano que escreve para o The New York Times. Confirma para mim se é ele, por favor. Tá? Então aqui o que está sendo trazido? Que há o quociente intelectual, mas que depois eles perceberam que existe o quociente emocional, desenvolvendo recursos e aptidões adormecidos que lhe dão amplitude para o relacionamento humano e social, bem como para o equilíbrio da emoção e dos êxitos nos empreendimentos encetados. Quer dizer, não basta eu saber tocar o violão maravilhosamente bem, eu tenho que saber conversar com as pessoas, eu tenho que saber me colocar em sociedade, eu tenho que levar em conta as emoções dos outros, senão seríamos todos isso que é chamado de autista, tá? E no fundo, como uma amiga minha coloca, somos todos autistas em algum nível. Se nós formos pensar que eu não ligo para o outro, que eu quero ser o melhor a chegar na fila, que eu quero sentar no metrô e os outros que fiquem em pé, que eu dou aquela corridinha para chegar na fila primeiro, então realmente nos falta inteligência emocional. Isso, Daniel Goleman. Se for esse livro, Roberto, ele é um livro considerado falacioso. Ele traz os conceitos que são importantes, cita autores que inclusive serão citados aqui hoje, para que você desenvolva uma teoria, mas na verdade ele é considerado no meio científico como um cara que pegou uma coxa de retalho, citou coisas de Freud, mal-estar na civilização, citou isso e aquilo, criou uma teoria dele, várias que já são consideradas defasadas, que já foram superadas, mas é um livro muito mais voltado para a área comercial, para a área da autoajuda, do que realmente um livro que vai te trazer um aprofundamento no conhecimento científico. Muito do que ele traz lá não foi construído por ele apenas organizou. Mas se você pega o que ele citou e vai estudar as fontes, aí você já tem um caminho melhor. Então, o livro dele, neste nível, facilita isso. É só procurar críticas e resenhas do livro dele que você vai ver que eu não estou trazendo a minha opinião, eu estou trazendo o que o pessoal do meio científico diz sobre esse livro. Seguimos, então. Nota do expositor. Eu trouxe só alguns exemplos simples, nada de pesquisa profunda, tá? Mas só para nós termos consciência disso aí. Em 1920, o psicometrista Robert Thorndike, quem faz psicologia ouve muito falar dele,
Na Universidade de Colômbia, usou o termo inteligência social para descrever a capacidade de compreender e motivar os outros. Tá? Então, não existia ainda o termo inteligência emocional. Lembre-se que o quociente intelectual foi um teste criado em 1905. Então, 15 anos depois, o psicometrista, portanto, Robert Thorndike, fazia a mensuração das capacidades psíquicas, usou o termo inteligência social. Tá? Então, quer dizer, o quanto eu tenho de inteligência para conseguir compreender, motivar e me relacionar com os outros. Isso já era um avanço, porque eles começaram a perceber, nestes 15 anos, tá? Como tudo que acontece na sociedade, lançam uma coisa nova, todo mundo faz aquilo. É maravilhoso. Tudo começa a fazer sentido. Quando lançaram, por exemplo, aquele documentário e livro e tudo, O Segredo, parecia que o mundo ia ser fácil, é só desejar que chega, né? Mas estava lá na Bíblia isso já, pedi e obtereis. Então, não tinha nada de novo, de maravilhoso, mas todo mundo quis ler aquele livro. Quando desenvolveram o teste de QI, todo mundo que tinha o QI alto, e todo mundo queria ter o QI alto, mas nem todo mundo tinha. Aí as empresas começaram a contratar só quem tinha QI alto, faculdade para dar aula, isso e aquilo. Só que eles perceberam que esses indivíduos não davam conta. Às vezes, não todos, se irritavam, procrastinavam, eram arrogantes, sabotavam os outros, usavam a inteligência para manipular o trabalho deles. E começaram a perceber que, peraí, o cara ser inteligente não significa que ele sabe se relacionar com os outros. Ficavam excluídos do meio do trabalho porque brigavam com todos. Imagina uma empresa, você trabalha num setor que tem 7 pessoas, as 7 têm o QI de gênio, imagina se a convivência vai ser tranquila. Não vai, porque tem muito ego, tem muita capacidade. É interessante que tem um indivíduo com um QI baixo, mas o quociente emocional é elevado para dar aquela segurada, tá? É aquela pessoa que não briga pelo poder, é aquela pessoa que não briga pelas coisas grandiosas, mas segura a barra tranquilamente e não recebe os holofotes, mas ela é a cola que normalmente une o grupo, tá? Outro ponto. David Wexler, em 1940, portanto 20 anos depois de Thorndike, descreveu a influência dos fatores não intelectuais sobre o comportamento inteligente e defendeu ainda que os nossos modelos de inteligência não estariam completos até que esses fatores não pudessem ser adequadamente descritos. Ou seja, influência dos fatores não intelectuais, que seriam os emocionais, que seriam aqueles que você não aprende lendo. Mas, pô, então quer dizer que não é só aquilo que eu leio num livro, não é aquilo que eu construo academicamente que faz sentido? Realmente, tá? Não é isso que faz sentido, e ele chegou a essa conclusão, percebeu que havia outras coisas que influenciavam na inteligência do indivíduo, que estava relacionada com o seu lado emocional e com as suas relações sociais. A Eliane fez uma pergunta. Eliane, eu pediria que você descrevesse melhor, porque eu não entendi com clareza a sua pergunta, tá? Do cérebro. Se você puder reformular, eu te agradeço. Aí eu vejo se eu consigo responder. Seguindo. Aí já em 1983, portanto 78 anos após a instauração do teste de QI, Howard Gardner, esse é o nome também que aparece nesse livro que o Roberto citou, tá? Tá? Em sua teoria das inteligências múltiplas, introduziu a ideia de incluir tanto o conceito de inteligência intrapessoal como de inteligência interpessoal, pois para ele, indicadores de inteligência como o QI não explicam completamente a capacidade cognitiva. Capacidade cognitiva é a capacidade de pensar, tá? Por isso que nós temos a terapia cognitivo-comportamental. Ela altera a sua forma de pensar e, alterando a sua forma de pensar, altera a sua forma de se comportar. É nisso que eles acreditam. Por isso trabalham muito mais com o condicionamento.
Então, o que ele trouxe aqui? Incluir o conceito de inteligência intrapessoal e interpessoal. Intrapessoal para dentro de mim e interpessoal na minha relação para com o outro. Então, ele identificou que existia uma inteligência que era de nós para conosco e uma inteligência de nós para com o outro. Como eu lidava com as minhas emoções, como eu as interpretava, como eu agia diante de determinados pontos. E depois, como eu agia quando o outro se emocionava dessa forma, ele começou a perceber que não se tratava só disso. Então, houve uma ampliação, né? Por isso você tem uma teoria de inteligências múltiplas que não é só aquilo. Tá? Então, esse conceito de quociente intelectual não é descartado. Existe um quociente intelectual. Eles apenas ampliaram e perceberam que existia algumas coisas a mais. Seguindo, o primeiro uso, tudo isso aqui é a nota do expositor, tá? Para quem está acompanhando só o áudio. O primeiro uso do termo inteligência emocional é geralmente atribuído ao Wayne Payne, citado em sua tese de doutoramento em 1985. O termo, entretanto, havia aparecido anteriormente em textos de Hansker Leuner em 1966. Tá? É só a título de curiosidade isso aqui, porque o que nos importa agora o Roberto está saindo, ele falou do livro. Aqui também tem mais 2 autores que vão ser citados aí nesse livro que você trouxe, tá? Salovey e Mayer definiram a inteligência emocional como a capacidade de perceber e exprimir a emoção, assimilá-la ao pensamento, compreender e raciocinar com ela e saber regulá-la em si próprio e nos outros. Aqui entra o que nos interessa. A reflexão. Vamos devagar, então. Capacidade de perceber e exprimir a emoção. Vamos por aí. Qual que é esta capacidade em você? Você consegue perceber as suas emoções? Você consegue exprimi-las com clareza? Ou às vezes você está, por exemplo, chateada porque está carente. Eu queria que o meu namorado me desse atenção. Essa é a sua emoção, carência. Mas na hora de exprimi-la, você exprime com raiva. Só fica sentado aí, não faz nada. Qual foi a última vez que nós fomos sair para jantar? Aí você expressa raiva, mas você não está com raiva, você está com carência. E isso vai se aplicando em vários aspectos da vida. Você tem uma pessoa que é subalterna a você no seu trabalho. O que você quer é expressar para ela que você está insatisfeito com a forma que ela fez o trabalho. Mas na hora de exprimir, você dá a entender que ela é um ser humano estúpido, incompetente e que não dá conta de fazer aquilo. O que é mentira, senão ele não estaria naquele emprego. Tá? Ele talvez precise de um direcionamento. Mas muitas pessoas, e isso é extremamente comum, nós não conseguimos nos expressar exatamente porque não identificamos com clareza a nossa emoção. E ela fica muito associada à angústia e à melancolia. Eu estou sentindo um negócio que eu não sei o que é. Eu fico achando que eu estou com raiva. Né? Eu acho que eu estou com ira, mas na verdade eu estou com raiva. Eu acho que eu estou deprimido e na verdade eu estou triste. Né? Eu acho que eu estou enfurecido, mas eu estou chateado. Então isso é importante. A inteligência emocional é esta habilidade que eu tenho de perceber qual é a emoção que está me dominando. E depois de conseguir expressá-la exatamente como ela é, sem essas indiretas. Sem esse jogo todo que às vezes a pessoa fala só para falar. Eu gostaria que você me tocasse mais. Eu gostaria que você olhasse para mim enquanto você fala, né? Mas não consegue. Tem medo da rejeição, mas o principal se refere a essa incapacidade de perceber e exprimir a emoção. Além disso, assimilá-la ao pensamento. E o assimilar faz parte do meu pensamento, tá? Então, eu estou com essa emoção, mas a pessoa que não consegue fazer isso é aquela que reclama que normalmente age sem pensar. Poxa, eu explodi. Eu explodi, mas eu não sei porquê, não era eu, era você. Mas não houve inteligência emocional. Porque a sua emoção não foi agregada ao seu pensamento, ela foi dissociada do teu pensamento. Então ela agiu sem você, você agiu sem pensar, portanto não teve inteligência emocional. Por isso sofre depois as consequências disso.
O Dioclésio traz um argumento. Tem muitas pessoas que se sentem atacadas por qualquer comentário também. A maioria. O melindre é realmente... O melindre é perfeito você ter trazido isso, porque o melindre é uma forma que ilustra muito isso. Eu tenho uma emoção. Eu tenho que expressá-la para você. Você ouve o que eu expressei e sugere em você uma emoção. Você tem que interpretar essa emoção e depois se expressar. É muita coisa para dar certo e a chance de dar errado é muito grande. O que acontece então? Eu não expresso como eu gostaria, você não entende como eu imaginei que seria e você repete de uma forma diferente. Aí as duas pessoas se separam só porque o cara foi falar, ó, você podia mudar tal coisa na forma que você está agindo aí, ia ficar um pouquinho melhor. O que o cara escuta? Então quer dizer que o que eu faço é ruim? E aí fecha a porta porque não tem inteligência emocional para lidar com isso. A Rosiane. Quando o ego domina, compreendemos mal as nossas emoções? Quando o ego domina, é um egoísmo. Porque é o ego, é egoísmo. Então o ego está dominando, é egocentrismo. Se o ego domina, não tem como eu compreender as emoções. Porque elas são filtradas pelo ego. E o ego quer o meu bem. Não importa o ego dominante, tá? O ego adoecido. Não importa se o outro vai ter que sofrer por isso, tá? Então seria um ego tomado pelos impulsos primitivos. Se o self domina, o indivíduo alcançou a individuação, aí ele consegue. Eu posso expressar isso para minha mãe, porque eu não sou responsável pela felicidade dela, não sou eu que vou matar minha mãe. Eu posso sair desse casamento, porque eu não sou responsável pelo meu marido, se ele vai sofrer, se ele vai ser feliz. Eu sou responsável por mim. A pessoa com inteligência emocional entende com clareza o que ela está passando e não sofre pelo outro, porque entende com clareza o que o outro está passando. E aí não se sente responsável por aquilo. Ninguém é responsável pelo sofrimento que o outro construiu para a própria vida. Nós somos responsáveis por muitos dos sofrimentos que causamos aos outros, mas em muitas vezes eles permitem que isso aconteça. Poxa, faz 15 anos que eu faço minha esposa sofrer, coitada. Não, faz 15 anos que ela aceita isso. Porque se ela tivesse parado na primeira vez, ela não teria sofrido. Então ela não é vítima da sua agressão, ela é cúmplice. Compreender e raciocinar com ela e saber regulá-la em si próprio e nos outros. Inteligência emocional é dificílimo, tá? É muito difícil. É o que separa o espírito superior do espírito inferior, tá? Em qualquer escala que exista. Pode ter um gênio intelectual que não tem inteligência emocional nenhuma, tá? Só está preocupado em ganhar o prêmio Nobel dele, passando por cima de todo mundo, sabotando, pilantrando, plagiando, até chegar onde ele quer. Esse indivíduo não tem inteligência emocional e quando não recebe, né, você vai na cerimônia do Oscar, mostra cinco telas na câmera, né? 5 câmeras na tela. E aí você vê o indivíduo que ganhou e os outros 4, aquele que entorta a boca e faz uma cara de birra, esse não tem inteligência emocional. Não reconhece que o outro também se esforçou para estar lá, não reconhece que só de estar lá já é maravilhoso, ele só enxerga que eu não ganhei. E se eu não ganhei, o mundo não serve e ninguém pode ser feliz. Não consigo ser feliz pela felicidade dos outros. Então, num artigo de inteligência emocional que estes dois escreveram, junto com David Caruso e Gil Citarenius, também nota do expositor, ele dividiram a inteligência emocional em 4 domínios: percepção das emoções, habilidade de identificar emoções em rostos, fotos, o que agrega informação à inteligência. Então, quando você pensa, eu te mostro uma foto e eu falo, o que você acha que esse indivíduo está sentindo? Quanto maior for a sua habilidade de fazer isso, maior a sua inteligência emocional. E às vezes, pela incapacidade de inteligência emocional, é que há esse desacordo. O marido não consegue fazer a leitura no olho da esposa. Ela tá triste, ela tá chateada, ela tá sofrendo por não conseguir pôr algo para fora. E aí ele faz a leitura. O que você tá pensando? Quantos casais não começam a briga por isso? O que foi? O que eu fiz? Não, você não fez nada, eu só tô pensando. Não, eu tenho alguma coisa. O que aconteceu? Aí ela responde, por quê? Aconteceu? Fala você. E aí eles brigam e não tinha nada acontecendo. E ela só tava pensando assim, poxa, eu engordei e não tenho roupa para ir no casamento.
que eu vou ter que ir. Às vezes é uma coisa banal. Então, nossa, amanhã eu vou ter que apresentar um projeto lá no meu emprego, eu estou morrendo de medo. Porque não soube fazer a leitura. Tá? Nós associamos tudo com a cara fechada tá chateado, sorriso tá feliz. E, na verdade, um sorriso pode significar sarcasmo, uma cara fechada pode significar introspecção. A inteligência emocional, segundo eles, nos permite entender isso com mais clareza. Identificar emoções. Segundo ponto, facilidade de pensar com emoções. Capacidade de empregar as informações emocionais para facilitar o pensamento e o raciocínio. É isso que impede o indivíduo de cometer o segundo erro. Tá? Bom, eu fiz dessa forma e sofri, então eu vou aplicar a minha emoção no meu raciocínio e aí eu não sofro de novo. Como eu sempre coloco aqui, quando você se descobre, não é que você para de sofrer. Você para de sofrer por aquilo e vai sofrer por outras coisas que você nem conhecia. Né? De sofrimento em sofrimento novo, nós vamos compreendendo todos os sofrimentos e chega uma hora que não teremos mais o que sofrer. Mas o indivíduo que sofre sempre pelo mesmo motivo, esse é um indivíduo, segundo eles, com baixa inteligência emocional, porque não soube fazer a leitura. Acha que o problema está em todas as namoradas que ele teve, quando o problema está nele. Acha que o problema está nos locais que ele frequenta, quando o problema está nele. Aí o indivíduo que mora na cidade pequena, essa cidade só tem caipira, todo mundo fica cuidando da vida dos outros, ninguém é amigo de ninguém, tá bom. Aí o indivíduo que mora na cidade grande, essa cidade grande todo mundo é frio, ninguém olha para as pessoas só se preocupam consigo mesmas. Quer dizer, não vai conseguir ser feliz. Nenhum desses dois. Aí esse da cidade grande vai para a cidade do interior e sente saudade da cidade grande. E o indivíduo que vem do interior fica na cidade grande e sente falta do interior. Estes somos nós em vários aspectos da nossa vida. Tá? A dificuldade de fazer essa leitura. Então, segundo eles, a inteligência emocional é a capacidade que eu tenho de agregar a emoção ao pensamento e fazer os dois funcionar a meu favor. Terceiro ponto, compreensão das emoções. A habilidade de compreender informações emocionais em relacionamentos, de capturar a transição de uma para outra, informações linguísticas sobre as emoções. Então, isso aqui especificamente nos relacionamentos, compreender as emoções. Por que o seu filho parece triste? Por que o seu filho apareceu com um corte no braço? Seu filho está se cortando? Seu filho está se drogando? Sua filha fica no quarto chorando? O que está acontecendo? E aquela felicidade que desapareceu? Você pode ter um ciclotímico na sua casa, um bipolar na sua casa. Você está conseguindo fazer essa leitura? Isso aí deve ser TPM, isso aí deve ser falta de chocolate, e na verdade às vezes é um distúrbio psicológico, é um distúrbio neurológico, é um distúrbio psiquiátrico que precisa de intervenção médica até, tá? Mas nós não conseguimos muitas vezes fazer isso conosco mesmo. Fica sempre assim, ou eu tô feliz ou eu tô triste, né? Hoje eu tô calmo, aí a pessoa às vezes confunde calma com tédio. Nossa, eu tô calmo, não tô com problema, não tem nada acontecendo na minha vida tá um tédio. Não é tédio, é paz. Você lutou para chegar aí. Aí o indivíduo não percebe a paz. Tá lá num domingo em casa, nossa, eu não tenho sossego na minha vida, toda hora eu tenho que fazer alguma coisa. Fala disso reclamando sentado no sofá no domingo, não percebe que não está fazendo nada neste momento. Quer dizer que está fazendo nada neste momento, portanto ele tem tranquilidade. Nós não conseguimos contatar as nossas emoções, confundimos elas e vivemos em função de esperar pela próxima. Eu sou feliz e não percebo. Eu estou satisfeito e não percebo. Eu estou tranquilo e não percebo. E muitos indivíduos descobrem que eram felizes no casamento depois que terminam de ter a relação com a amante no motel. Quando acaba a relação, ele descobre que ele era feliz, porque aí ele sente uma emoção contrária àquela. Para que chegar nesse ponto? Para que descobrir que o seu emprego era bom na hora que você estiver desempregado? Ou com um patrão pior que o seu ou com uma carga horária pior que a atual. Se fizer a leitura direitinho, segundo eles aqui, facilita. Quarto ponto, gerenciamento das emoções. A habilidade de lidar com emoções e relacionamentos afetivos para crescimento intra e interpessoal. Não basta que você cresça, quem está próximo de você tem que crescer também. Tem que estimular que as pessoas ao seu redor cresçam, se virem, tá? Não fica só dando peixe, não. Faz esse lance de ensinar a pescar, deixa teu filho se virar,
né? Não é para pegar a criança com 4 anos e colocar ela para varrer a casa, mas ensina ela a importância de guardar os brinquedos dela, ensina ela a importância de pedir as coisas para a pessoa. Quando ele for um pouquinho maior, dá o dinheiro na mão dele, fica 5 metros da barraca de churros, mas deixa ele lá comprar os churros e pegar o troco. Se o troco vier errado, ensina para ele. É nesse ponto que você vai ajudando as pessoas ao teu redor a crescerem emocionalmente, tá? Se ele ficar com vergonha, explica para ele que você já passou por isso, que é normal, que não tem por que ter vergonha. Isso é inteligência emocional, segundo estes autores. Seguindo então em Joana. Pôde-se demonstrar que nem todo aquele que era portador de um elevado QI, quociente intelectual, se tornava um indivíduo exitoso. E, embora com possibilidades aparentes de triunfo, não conseguia alcançar as metas almejadas. Isso é o que eu falei anteriormente, né? Eles perceberam que ter QI alto não significava sucesso e não significava dar conta. Trazendo para essa questão do músico que eu falei, é o indivíduo que, quando ele está no quarto dele, ele consegue tocar os acordes mais difíceis, mas ele nunca consegue se apresentar para um público porque ele é tímido e não consegue se apresentar. Trava, toca tudo errado, treme, gagueja, não consegue. Na hora de lidar com os fãs, não consegue. Então, quer dizer, não adianta, ele não vai ser exitoso. Um indivíduo que talvez toque bem pior que ele, mas o suficiente para agradar o público, mas tem habilidade de relacionamento, está lá fazendo sucesso, enquanto ele está em casa tocando acordes geniais só para ele mesmo ouvir, porque lhe falta inteligência emocional. Percebeu-se então um grande vazio interior, de natureza existencial, e a falta de sentido para a vida, na maioria desses indivíduos altamente credenciados. Como tudo parecia de fácil solução para esses portadores de alto nível intelectual, um grande número mergulhava na indiferença perante a vida e seus valores, malbaratando as excelentes oportunidades para lograr uma existência feliz, postergando o momento de ventura ou fruindo dos prazeres que lhe chegavam, mas vivendo em transtornos comportamentais. Então, voltando aqui, ó, esse é um indivíduo extremamente conhecido. Como eu dou conta de fazer, eu sempre deixo para fazer depois, né? E você faz isso? Sabe que vai conseguir, faz por último e depois ainda é melhor do que os dos outros e você fala, eu não preciso me preocupar. Procrastina tudo na sua vida, tem que entregar na quinta de manhã, faz na quarta noite, aí fica melhor do que os outros e você fala, tá vendo? Eu não preciso, né? Então, este espírito, quando está encarnado, pensa, para que eu preciso desenvolver essas coisas agora? Quando precisar, eu faço. Eu li tudo de André Luiz, eu sei como funciona um umbral, eu sei o que eu preciso fazer, que é só mentalizar o perdão de verdade, que é só pensar nos espíritos superiores, é só... Não, amigo, não é por aí, porque você está se esquecendo da emoção. Está se esquecendo da emoção. Não é a culpa que os outros jogam em você, é a culpa que o teu ego joga para você, que estava reprimida. E dói muito quando o ego abre o véu. Nossa, a hora que você percebeu o que você fez na educação do seu filho, reprimindo ele, massacrando ele com as suas exigências, o que você fez na sua esposa, anulando o feminino dela com o teu ciúme, isso vai pesar muito, tá? E nessa hora, todas as literaturas e toda essa habilidade tua de se virar não vai funcionar em nada, porque o que o teu coração vai precisar é de habilidade para lidar com as emoções. E nesse aspecto, algumas pessoas vão ser como crianças que simplesmente não sabem como fazer. E da mesma forma que a criança... Lembra o antigo homem do saco, ou o cigano, né? Falava que o cigano vinha com um boneco de pelúcia, se você segurasse, ele te puxava e levava embora. Minha avó falava isso. Não fica perto do muro que o cigano te leva. Porque leva mesmo. O espírito atormentado, sem inteligência emocional, ele é levado. Não fica pensando que vai vir um espírito bichão, réptil, licantropo, né? Na forma de lobo te pegar. Não. Vai vir um cara tranquilo, com um bom discurso, falacioso, sofista,
e vai te conduzir para áreas que você nem imagina, e você vai lá, porque o que te atrai é a inteligência. Esse indivíduo sendo atraído pela inteligência, ele fala, puxa, esse cara é sábio, e quando perceber a verdadeira personalidade que está por trás daquilo, já estará escravizado em processos obsessivos. Então, estes indivíduos que acabam se desmotivando da vida por acharem que tudo é fácil, eu trouxe aqui uma nota do expositor no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. O homem é, assim, o árbitro constante de sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Segundo Kardec, é a sua vontade de fazer o bem. Não adianta deixar para depois. Você que está procrastinando isso. Você é o juiz. Você é o árbitro disso. Né? E eu sou o árbitro disso na minha vida. Se eu estou em sofrimento, cabe a mim não estar mais. E o recurso trazido nesse estudo é que a inteligência emocional vai ajudar, porque ela vai me ensinar a lidar com as emoções. O conhecimento técnico eu já tenho, eu já sei o que fazer. Você precisa ler as 5 obras de Kardec para ter uma base, e depois você já sabe o que fazer. Que tem que fazer o bem, que tem que fazer a caridade, que se fizer o mal vai voltar para você, que se fizer o bem vai voltar também. Então, o que te impede de fazer isso? Não é a falta de inteligência do quociente intelectual, é a falta de inteligência emocional. Porque na hora de fazer isso, nossa, eu tenho que ir lá ajudar pessoas carentes, mas domingo de manhã eu tô cansado, tá chovendo, tá frio, eu tô com a perna doendo, suas emoções vão te conduzindo e quando você percebe, você está de novo lá na sua poltrona, no seu sofá, assistindo as mesmas reprises da mesma série e depois se culpando por não ter ido. E aqui é o outro ponto, ó. Essas pessoas que mergulham na indiferença perante a vida e seus valores, malbaratando as excelentes oportunidades para lograr uma existência feliz. Não enxergam o que vão ganhar com aquilo. Você não vai ganhar, não é o cara que vai ganhar a sopa que você dá para ele. É você que vai ganhar a gratidão do cara, o sorriso do cara, ver o indivíduo que está comendo um negócio que ele passa a semana ali vivendo de esmola, comendo pão velho, vai confraternizar com as pessoas, vai aprender a picar cenoura, vai aprender a picar cebolinha, vai aprender a lavar panela, vai aprender a varrer chão, vai aprender a servir. E servindo, você cresce. Servir para vir a ser, essa é a frase, né? E acabam sofrendo por transtornos comportamentais. E aqui para encerrar, também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, temos o seguinte: lembrai-vos de que tendes a cumprir durante a vossa prova na terra uma missão, e não duvideis nunca, seja na dedicação à vossa família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Se, no decorrer dessa prova, ao desempenhar vossa tarefa, virdes os deveres, as preocupações, os desgostos investindo contra vós, sede fortes e corajosos para suportar. Essa é a mensagem de hoje. Forte e corajoso para suportar esses desgostos é a inteligência emocional que vai te permitir fazer isso. Essa força é emocional, não é intelectual. Tá? Você tem aí doutores em filosofia, PhDs em biologia, que quando a mãe morre na UTI, meu amigo, desmorona em chorar. Não conseguem lidar com aquilo. Alguns enlouquecem, deprimem, cometem suicídio, desistem da vida, vão para o alcoolismo, desligam-se dos filhos. Qual é a explicação disso? A explicação é que o que vai nos dar recurso para suportar essas provas é não esquecer da nossa missão, portanto, manter a emoção positiva de esperança e de força do que viemos fazer aqui, sermos deuses. E quando as coisas começarem a ficar ruins, nos apegar pelo nosso pensamento, na nossa inteligência emocional, lembrar que já passamos por situações piores, que já ajudamos amigos a passarem por situações piores e que vamos passar por essa situação também. E quando a felicidade vier, lembrar que a felicidade vai passar também e que nós temos que nos preparar para o momento de paz, ou para o tédio, ou para a raiva, ou para o problema financeiro, de saúde, porque todos estamos sujeitos a passar por essas questões. A inteligência emocional
é a chave para o crescimento, ok? Espero que tenha havido boas reflexões. O próximo encontro será no dia 23 e entraremos no capítulo 2.1, Inteligência, parte 3. O que sobrou para falar? A inteligência espiritual. Então, nós falamos do quociente intelectual, do quociente emocional, e semana que vem falaremos da inteligência espiritual. Obrigado a todos vocês que ajudam aqui nos comentários, tá? Nem todas as perguntas eu tenho condições de responder pelo tempo, mas eu leio o que vocês estão conversando aí. Vocês que estão acompanhando pela Rede Amigo Espírito, uma ótima noite. Muito obrigado pelo prestígio ao trabalho. Vocês do SoundCloud também, muito obrigado, assim como o pessoal do YouTube. E a vocês, companheiros de jornada aqui, sempre presencialmente, tá? Alguns mantendo a assiduidade acima dos 75%, né? Vão se formar com honra, com méritos aqui, né? E eu, como tenho que estar aqui, né, só consigo... Esse estudo só termina com 100% de presença, então vamos firmes aí. Com vocês aqui fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo, e boas reflexões a todos nós. Obrigado à Rede Amigo Espírita por ceder esse espaço para que possamos desenvolver o crescimento, a Joana de Ângeles e a Divaldo Franco por produzirem esses materiais que tantas pessoas têm ajudado. Uma ótima semana, nos vemos quarta que vem.